Muito bem, vamos então para a questão número 5 da prova de 2021-2022. Acompanha comigo, é uma questão sobre energia mecânica, tá bom? Olha só, um sistema A em equilíbrio estático, quer dizer, em repouso ali, tá? Está preso ao teto na vertical. Ele é constituído por três molas idênticas e ideais, cada uma de constante elástica respectivamente igual a K, e por duas massas Eminho e Emão, respectivamente. Dá uma olhada aqui, ó, sistema A, duas molas aqui embaixo, mais uma aqui em cima e dois bloquinhos Eminho e Emão, tá bom? Beleza. Em seguida, as três molas são trocadas por outras, cada uma de constante elástica, respectivamente igual a K, tá vendo? Olha, vai mudar de K para 2K, belezinha? As massas serão as mesmas, ele vai falar isso agora. E esse novo sistema é posto em equilíbrio estático, preso ao teto na vertical, com as massas, olha aí, Eminho e Emão novamente. Então só mudou as molas, professor. Pois é. Os sistemas estão representados no desenho abaixo, beleza? Agora, olha a perguntinha dele, ó. Podemos afirmar que o módulo da variação da energia mecânica da massa M do sistema A para o B devido às trocas da mola. Então ele quer saber de quanto variou a energia mecânica da massa Emão do sistema A para o sistema B. Então teve uma variação de energia mecânica e ele pergunta quanto é a variação da energia mecânica da massa Emão. Primeiro cuidado que você tem que tomar aqui, ó, grife isso aqui para mim e vamos entender esse negócio aqui, ó. Energia mecânica da massa Emão. É uma das coisas mais importantes aí é esse entendimento. Então, dá uma força para mim aqui. Vamos lá. O que você sabe sobre o tema energia mecânica? Olha, você sabe que a energia mecânica é aquela energia que a gente usa para estudar o movimento e ela é formada por quem mesmo? Lembra que a energia mecânica é a soma da energia cinética, que é ligada à velocidade. Lembra que a energia cinética é dada pela massa, velocidade ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial. Legal? Agora, essa energia potencial, lembra que ela tem duas modalidades. É só você lembrar que a energia potencial é aquela energia ligada à posição, lá, potencial, posição, tá certo? Então, eu tenho dois tipos de energia potencial. A potencial gravitacional, e aí, o detalhe importante. Quando você ouve na física a palavra gravitação, gravitacional, lembra que a palavra gravitacional é relativa a uma massa. É como se fosse a energia da posição de uma massa gravitacional, tá certo? E a outra energia potencial que você conhece é a elástica, que é ligada a um sistema deformável, como mola, tiras de borracha, etc. Aí você vai lembrar comigo aqui, ó, qual é a fórmula mesmo da energia potencial gravitacional? Isso, ó, mgh. Veja que a energia potencial gravitacional é a energia ligada a uma massa, tá certo? E a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Por que eu estou enfatizando esse início aqui? Porque eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe agora. Preste bem atenção aqui, ó. Quando ele pergunta qual a variação da energia mecânica da massa M. Meus amigos, preste atenção então. Veja então que dessas três energias, eu pergunto para vocês, quais estão ligadas à massa? A cinética, até porque tem massa aqui, M, você está vendo, e a potencial gravitacional. O kx² sobre 2 é uma energia potencial ligada à posição de quem? De uma mola, e não de uma massa. Então o que acontece? Olha só, então quando ele pergunta para você qual a energia mecânica da massa, é o quê? É a cinética mais a potencial. Só que nesse problema, como os bloquinhos estão parados porque atingiu o equilíbrio estático, não tem velocidade. Então a velocidade é zero. Então eu não teria a energia cinética, que é uma energia ligada à massa. Agora sobra o que para você então? Sobra a potencial gravitacional, porque essa é ligada a uma massa. Tem M aqui na história. Então quando ele pergunta qual a variação da energia mecânica de uma massa, nesse caso eu só vou olhar para quem?
Para potencial gravitacional, aquela que está ligada a uma altura h. Então, esse kx² sobre 2, eu nem olho nesse exercício aí. Aí você pode perguntar para mim assim, mas professor, quando é que eu consideraria a energia potencial elástica? Se a pergunta fosse assim, ó, volta comigo. Se ele perguntasse assim, olha, simplesmente dessa forma, qual o módulo da variação da energia mecânica do sistema? Olha aí. E quando ele fala sistema, ele está pegando a mola também, porque a mola faz parte do sistema. Mas como a pergunta ele particulariza para a massa, eu tenho que olhar só para a massa, entendeu? Belezinha? Esse é um ponto importante no exercício, você não achou? Bacana? Então vamos lá. Agora você vai continuar comigo. Então beleza, professor. Então eu sei que eu tenho que ver a energia potencial gravitacional, que é uma energia ligada à altura. Beleza. Então pensa comigo. Se a gente tem que ver a altura, a gente tem que pensar o seguinte, olha só, na hora que você pendura esses blocos aqui, o que vai acontecer? Tanto a mola de cima como as duas de baixo vão descer, né? Vai ter uma mudança na altura dos bloquinhos. E como a energia potencial está ligada a essa altura, eu tenho que investigar isso. Por isso que eu preparei agora para você aqui uma situação como essa. Olha só então, vamos lá. Ó. Então aqui, vamos pensar assim, esse primeiro desenho aqui, ó, então o desenho 1, vamos colocar aqui o desenho 1. Pensa assim, eu acabei de colocar as duas massinhas e vou soltar elas, entendeu? Então na hora que você soltar as duas vão descer. Tanto o eminho quanto o emão. Então pensa que essa foto número 1 aí é o começo de tudo, tá legal? E aí olha o que vai acontecer. Eu vou olhar isso aqui por partes para você entender bem, tá? Ó, essa mola aqui de cima, eu vou desenhar, eu vou falar para você que é uma mola vermelha, tá bom? A mola vermelha é a mola de cima. O que vai acontecer com ela? Bom, você sabe, por causa do peso, essa massa eminho vai cair, ela vai descer. E quando essa massa eminho desce, a mola estica, ó. Olha aí a mola vermelha sendo esticada, tá vendo? Ó? Ela passa a ter um tamanho maior. Antes ela tinha esse tamanho aqui só, agora vai ter um tamanho maior. Você concorda comigo que a deformação da mola vermelha foi essa aqui, ó? Antes a mola parava aqui, ela estava aqui, né? Então antes a mola estava nesse nível aqui. Depois ela veio parar aqui, ó, nesse nível, entendeu? Então você concorda comigo que essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x1, é o quê? É a deformação sofrida pela primeira mola. Tudo bem até aí? Agora, olha que coisa interessante. Preste bem atenção agora. Bom, só que assim, olha, eu sei que essa mola aqui, ela também vai esticar. Essas duas molas que estão aqui embaixo e que estão ligadas ao bloco emão, porque o emão também vai descer. Mas preste atenção no seguinte, ó, faz de conta, para ficar mais fácil de entender, que por enquanto só a mola vermelha que desceu. Essa aqui ainda não esticou. Ela vai esticar, tá? Mas pensa que ainda não esticou, tá legal? Você concorda comigo, então? Se esticasse somente a mola vermelha, o que aconteceria com esse bloco emão aqui, ó? Ó, ele não começou aqui, ó. Ó, pode ver, esse bloco emão, ele começa aqui, né? Por causa da descida dessa mola, esse bloco emão vai descer também. Ele veio parar aqui, ó. Tudo bem? Então eu já posso dizer o seguinte, ó, que o fato dessa mola vermelha ter descido x1, esse bloco emão também vai descer a mesma coisa. Concorda comigo? E é verdade, né? Porque pensa assim, ó, a mola está presa ao bloco, né? Então olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, esse bloco aqui, ele vai descer x1. É como se fosse assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar um objeto aqui para você entender. Ó. Então, faz de conta que esse objeto aqui é o eminho, tá bom? E esse aqui é o emão, tá certo? Tem uma mola entre eles aqui, mas pensa que essa mola não esticou. O simples fato do eminho ter descido uma distância x1, ó, o que vai acontecer, ó. O de baixo, esse aqui, vai acompanhar. Veja, ó. Ele acompanha. Entendeu? Ele vai descer o mesmo tanto. Tá entendido até aí? Tá legal? Então deixa eu marcar aqui direitinho para você, ó. Vou até colocar de mesma cor para você ver a correspondência aqui, tá? Então é isso, ó. Então aqui, ó, esse bloco ele vai descer o mesmo tanto, tá? Beleza. Então vamos marcar aqui, vamos deixar guardado. Só que é o seguinte,
Acontece que essa mola aqui de baixo, que prende o corpo-irmão, ó, é essa mola aqui que eu vou desenhar de azul agora, só para ficar diferente, tá? Então você concorda que essa mola azul também vai esticar, não é verdade? Então olha só. Então aqui no caso, ó, então essa situação aqui, ó, é a situação em que a mola ainda não esticou, a mola azul ainda não esticou, tá? Agora, quando esse bloco descer, essa mola azul também estica, ó. Olha ela ficando mais esticadona aqui, tá vendo, ó? Ó, tá vendo, ó? Então, olha que interessante. Então, se você olhar para isso agora, o que acontece? Ó, o bloco eminho, o bloco emão, ele veio parar aqui porque essa mola desceu x1, ele também vai descer x1. Só que agora essa mola azul, ela também vai esticar. E ela vai esticar de um tamanho x2. Então, olha, por exemplo, daqui para cá, ó, daqui para cá, foi a deformação agora da mola azul só. A mola azul, ela esticou x2. Então você consegue perceber que a deformação ou o deslocamento total do bloco emão foi quanto? Olha que interessante, ó. O bloco emão começou aqui e terminou aqui embaixo. Certo, ó? Você consegue perceber então que qual foi o deslocamento total desse bloco emão? Olha aí, o bloco emão ele desceu x1 por causa do deslocamento da mola vermelha, mais x2 por causa do deslocamento da mola azul. Então, o deslocamento total desse bloco M, eu vou chamar aqui de H, ó, a altura total que o bloco emão desceu foi quanto? x1 mais x2. E é uma coisa lógica, ó, eu vou fazer aqui com esses objetos para você entender mais facilmente, ó, vamos lá. Então, pensa que esse aqui é o eminho, esse aqui de baixo é o emão, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, esse aqui vai esticar, porque esse aqui está ligado à mola vermelha, esse que eu estou batendo com o dedo aqui. Quando esse de cima descer x1, ó, o outro também acompanha descendo x1. Só que agora, esse aqui tem uma mola entre os dois, então esse aqui também vai descer por causa da mola. Então você percebeu que esse aqui de baixo desceu quanto? Ele desceu x1 por causa do primeiro e mais x2 por causa da mola dele. Por isso que a deformação total dele é x1 mais x2. Beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, aqui no caso, você pode olhar da seguinte forma, ó, essa mola aqui estica, ó, a vermelha estica, tá certo? E a azul também estica, ó lá. Aqui é a mola azul antes, agora aqui é a mola azul depois. Então, eu te pergunto aqui, qual foi o deslocamento total desse bloco de massa emão? Ele começou aqui e terminou aqui. Qual vai ser o deslocamento total? Vai ser x1, que é o deslocamento do primeiro, né? Olha lá, x1, que é o deslocamento do primeiro, mais quem, pessoal? Mais x2. Vamos colocar assim, ó, x1, que é o do primeiro, mais x2, que é o do segundo. As duas molas vão deformar, tá certo? Então essa é a ideia aí que está por trás do problema, tá certo? Bom, então olha que interessante agora. Ele não está perguntando, lembra que ele queria a variação da energia mecânica da massa? E a gente viu que a variação dessa energia mecânica da massa é a variação da energia potencial gravitacional? Então a gente pode escrever o seguinte. Nessa situação inicial, então a energia mecânica que eu tenho aqui no início, que é o desenho da figura A, vai ser o quê? A energia potencial da massa, que é o quê? Emão GH. Mas quanto que é esse H? Olha lá, esse H é x1 mais x2. Então, já vou colocar aqui para vocês, ó. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu passar um pouquinho para cá, para o espaço dar certinho, ó. Deixa eu passar aqui para baixo. Então, você já nota que a energia mecânica é x1 mais x2. É mg x1 mais x2. Essa é a variação da energia mecânica no sistema A. Tudo bem até aí? Belezinha? Tranquilo? Agora você vai fazer a mesma coisa pro conjunto B. O que muda no conjunto B? O que muda no conjunto B é que as molas agora vão ter 2K. Então, o que acontece? Bom, lá no conjunto B, eu vou ter também, olha, a mesma coisa, ó, energia mecânica no final agora, que é no sistema B.
Como é que vai ficar isso? mg. Só que agora o que acontece? As deformações vão ser diferentes. Por quê? Porque mudou o K, né? Quando muda a constante elástica da mola, vai mudar a deformação. Eu vou mostrar isso para você. Então aqui seria, ó, vamos colocar aqui x1' mais x2'. Tá bom? Vou fazer assim então. Então agora a gente tem que calcular esse x1 e x2 e o x1' e o x2', que é a deformação quando muda a constante da mola. Como é que a gente vai chegar no x1 e no x2 agora? Então preste atenção. Ó, eu vou aproveitar esse esqueminha aqui para te mostrar. Ó. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá, vamos agora. Tanto o eminho quanto o emão, eles estão em equilíbrio, tá certo? Então vamos lá, primeira força aqui. Vamos olhar primeiro para o bloco emão aqui de baixo. Então você tem o peso dele, vamos colocar aqui, peso vertical para baixo. Então o planeta Terra puxa isso aqui com o peso que é emão G. Se ele está parado em repouso, é porque essas duas molas estão segurando ele. Então, cada mola dessa exerce uma força elástica aqui, ó. Então, essa mola vai puxar esse bloco aqui para cima com uma força elástica. E aqui também, ó, essa mola também puxa com a mesma força elástica. Vou chamar essa aqui de força elástica 2, tá? Beleza. Agora, o que mais que eu tenho? Ó, é como se fosse um efeito em cascata. Olha só, a Terra puxa o emão, tá certo? O emão puxa a mola, e essa mola aqui, como ela está ligada ao bloco lá em cima de masseminho, essa mola também vai puxar o eminho aqui para baixo, ó, tá vendo? Ó? A mola puxa o eminho aqui com a mesma força elástica. Como essa mola é ideal, a mesma força elástica que aparece aqui embaixo vai aparecer aqui em cima, tá? Aqui também você vai ter a força elástica. Entendeu? É o efeito em cascata, né? Então a Terra puxa emão puxa a mola e a mola vai puxar o carinha aqui em cima de masseminho, tá? O que mais que eu tenho aqui no bloco de masseminho? A gente tem o próprio peso dele, ó. Olha lá, toma cuidado, ó. Você tem aqui o peso dele, ó, que é eminho vezes G. E essa mola vermelha segurando tudo, né? Essa mola vermelha, ela suporta todo o tranco aí, né, professor? Pois é, ó. Aqui você vai ter uma força elástica, eu vou chamar de força elástica 1, tá? Tudo bem até aí? Então a gente vai fazer separado, tá? Olha só, então deixa eu trazer aqui para você aqui embaixo, ó. Vamos lá, ó. Então vamos trazer aqui, ó. Vamos analisar então essa situação aqui, ó. Pronto, vamos lá. Então, analisando, o que a gente tem aqui, ó. Então vamos lá, se você olhar primeiro para o bloco emão, ó, vamos fazer por emão primeiro. Bom, ele está em equilíbrio, então a resultante é zero. Então, para esse bloco emão ficar em equilíbrio, o que acontece? Essas duas forças elásticas, então, duas forças elásticas, 2, tem que equilibrar quem? O peso, tá bom? Agora, 2 é 2, força elástica, lembra lá? É Kx. Lembra que eu chamei a deformação desse bloco aqui de x2, ó. Eu coloquei aqui para você, ó. Vou voltar aqui. Ó, pode ver que esse bloco de massa emão, ele deforma x2, tá bom? É a deformação dele. Kx, x é a deformação, né? Beleza. Então tá aqui, joia. Kx2. E o peso é mg. Então vamos tirar o x2 aqui. Então o x2 vai ser o quê? mg dividido por 2K. Aí você guarda isso, tá bom? Agora você vai fazer a mesma coisa para o bloco de masseminho, tá legal? Vamos lá então, bloco de masseminho. Então quando eu olhar para o bloco de masseminho, eu vou olhar aqui em cima, ó, tá certo? Então, o que a gente conhece aqui nesse bloco? Vamos lá. Ó, a gente sabe que você tem a força elástica para cima e ela vai brigar contra quem? Vai brigar com o peso para baixo, mais essas duas forças elásticas aqui, tá? Então vamos lá, ó. Bloco eminho agora, tá bom? Como é que vai ficar aqui, ó? Vamos lá. Força elástica 1 para cima.
brigando contra quem? Ó, brigando contra o peso, mg, mais ó, essas duas forças elásticas para baixo aqui, ó, mais duas forças elásticas, né? Que acaba sendo o próprio peso de baixo, né? Se você olhar bem, é isso que acontece. Então vamos lá, ó. Então a força elástica 1 é Kx1. Lembra que essa mola de cima ela deforma de um x1, né? Igual mg. E aqui, gente, ó, duas vezes a força elástica apareceu aqui também, ó, tá vendo, ó? É igual ao peso, né, que é mg. Então já vou colocar direto aqui mg, tá legal? Você pode fazer isso. Então aqui, ó, eu posso dizer então que o x1 é o quê? Aqui vai ficar emão mais eminho, vamos colocar o g em evidência, tá vendo, ó? Dividido por k. Então essa aqui seria a deformação da mola 1, tá? Que é o x1. Belezinha? Até aí? Tudo bem? Agora veja uma coisa. Quando você pensar agora em trocar a mola, deixa eu voltar lá no desenho, ó. Então vamos lá. Quando você trocar a mola aqui, então o que, que vai acontecer? Você vai notar que o esquema de forças é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a deformação. Esse bloco aqui de cima, ele vai sofrer uma deformação x1', e esse aqui de baixo vai sofrer uma deformação x2', a mola de baixo. Então, preste atenção aqui, como é que vai ficar? É só você estabelecer uma comparação, tá? E olha só, o que, que vai mudar? Vamos começar aqui, ó. Então, por exemplo, essa primeira equação para o bloco emão, ó, deixa eu colocar ela aqui do lado. Ela é assim, não é? O que, que vai mudar? Vamos lá, ó. Veja, vai ficar assim, ó. A única coisa que vai mudar tá aqui, ó. Então, duas vezes a força elástica é Kx, né? Só que o K agora é 2K, né? Porque se você olhar aqui de novo, ó, essa mola aqui, ó, ela tem uma constante elástica 2K. Então, ao invés de K, que era antes, vai mudar para 2K. Vamos fazer isso então, ó. Então vai mudar aqui, ó, duas vezes, ó, duas vezes o quê? 2K. Ó, 2 é da fórmula, né? Então força elástica 2K. 2Kx2. Vou chamar de x' aqui, tá bom? Isso é igual a mg, o peso continua sendo o mesmo, né? Então fica assim, ó. 2 vezes 2 vai ficar 4, né? Aqui vai ficar 4 embaixo. É isso que vai mudar. Você não precisa fazer de novo a conta, né? Fica 4K aqui embaixo. Tá bom? E aí a mesma coisa para o outro, né? Para esse bloco aqui de massa eminho, o que, que vai mudar, né? Olha lá. Ó, para o outro de massa eminho, é só você trocar o K por 2K. Ó, 2K. Então aqui fica 2K. O peso não vai mudar, né? Então pronto. E aí, o que, que dá para vocês perceberem, né? Vocês podem perceber o seguinte, ó. Se você comparar aqui, ó. Então aqui é o x2', aqui é o x1', né? Então se você comparar o x1 com o x1', você pode ver que o x1' é a metade do x1, ó, porque aqui tem o 2, aqui não tem. E o x2' também, ó, se você comparar, ó, o x2 é mg sobre 2K e o x2' sobre 4K. Então a gente pode tranquilamente perceber que o x2' é metade de x2. E o x1' é metade de x. Tá certo? Tudo bem até aí? Então agora sim a gente vai para o cálculo da variação da energia. Então nós vimos lá que no início, a energia potencial, a energia mecânica, né? A energia mecânica, no início, quando eu tinha o sistema A, onde a constante ainda era K, ficou assim, ó, mg x1 mais x2, tudo bem? E quando mudou as molas, a nova energia mecânica da massa, o que, que mudou? Mudou a deformação, que ao invés de x1 é x1' e o x2 é x2'. Bom, agora veja, ele quer o módulo da variação.
Como é que eu acho a variação? A variação é o valor o quê? Final menos inicial, não é isso? Então, olha só, gente. A variação da energia mecânica é a energia mecânica final menos a mecânica inicial. Então você vai tirar um do outro, tudo bem? Mas daí tem um detalhe, olha que interessante, ó, tem um detalhezinho aqui. O X1, vamos continuar aqui, ó, olha que interessante. O X1, linha, não é X1 sobre 2, não é metade de X1? É, né? Tá vendo aqui, ó, o X1 linha é metade de X1. E o X2 linha é metade de X2. Olha que interessante, então. Eu posso escrever que a energia mecânica final é mg x1 mais x2 dividido por 2. Ou seja, se você olhar a mecânica no final, mg x1 mais x2 sobre 2, e se você olhar a mecânica inicial, mg x1 mais x2, uma é a metade da outra. Então, se eu pegar isso aqui e tirar disso, vai sobrar metade, né? Isso aqui é inteiro, isso aqui é metade. Então, dá para ver que a variação, o módulo, né? Ó, a energia mecânica vai ser a final, que é mg x1 mais x2 sobre 2, menos a inicial, que é mg x1 mais x2. Ficou um pouquinho apertado, mas está aqui, ó. x1 mais x2. Se você tirar a metade do inteiro, sobra outra metade, né? Em módulo, porque ele está querendo em módulo, porque isso aqui vai dar negativo, tá bom? Porque a energia mecânica final vai ser menor que a inicial. Mas como ele quer em módulo, vai ficar mg x1 mais x2 dividido por 2. Beleza? Então, o que, que a gente faz agora? Agora a gente termina, ó, o módulo, agora é só matemática, ó, variação da energia mecânica é mg, vou colocar aqui sobre 2, x1 mais x2. A variação da energia mecânica é igual. Bom, mg sobre 2, agora x1 mais x2. Lembra quem é o x1? Vamos resgatar lá de cima, ó. Ó o x1 aqui, deixa eu tirar para você, ó. Esse é o x1, ó. Tá aqui, ó. Vamos levar para baixo lá, ó. Esse aqui é o x1, vou deixar aqui para você na tua vista, tá? E o x2, ó. A questão ela é trabalhosa, né? Ela é uma questão difícil. E o x2 está aqui, tá bom? Vamos lá. Mas não desista não, tá bom? Vamos lá. Tá aí. Então como é que fica? Ó, o x1 então, fazer assim, deixa eu abrir um parênteses aqui, abrir um colchetinho. Olha lá, vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para ter espaço. Ó, pronto. Vamos embora, hein? Vai lá, ó. X1. Então, quem que é o X1? Esse cara aqui, ó. Ó, emão mais eminho multiplicado por G dividido por K. Beleza. Mais o X2, que é mg sobre 2K. Tá bom? Beleza. Aí fica assim, ó, mg sobre 2. Aí eu estou percebendo que eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre K e 2K. Então vai ficar 2K mesmo, ó. Beleza. 2K dividido por K sobra 2. Então fica assim, ó. 2 que multiplica G, abre parênteses, emão mais eminho. Beleza. Mais, olha lá, 2K por 2K fica 1. 1mg fica emão G. Beleza. Igual mg sobre 2, abriu. Vamos lá, hein? Agora, eu também notei isso aqui, gente, ó. Notei que o G é fator comum, ó. Vamos colocar em evidência, ó. Então, colocando o G aqui em evidência, fica assim, ó. Vamos lá, hein? G, o que sobrou? 2, ó. 2m, vou aproveitar e fazer isso, ó. Mais 2m, tá bom? Mais o G foi aqui e ficou o emão aqui dentro, ó. Dá para perceber, ó? 2 emão, tá? 2 eminho mais emão, certo? Fechou ali o colchetinho, tá? Igual
mg sobre 2, que vai multiplicar g, que vai multiplicar agora, ó, 2 emão mais emão dá 3 emão, mais 2 eminho. Beleza. Esse colchetinho você pode tirar, ó, porque gg dá g quadrado, então fica mg quadrado. Só faltou o 2k aqui, tô comendo bola. Lembra, ó, o 2k aqui, de repente desapareceu, professor? Não, tá aqui de volta, eu tinha esquecido dele. Ó, gg é g quadrado, e aqui, ó 2 vezes 2 fica 4k embaixo, entendeu? Que multiplica quem, pessoal? 3 emão mais 2 eminho. Prontinho, ó. Essa é a variação da energia mecânica quando você troca aquelas molas do sistema A para o sistema B. Então, mg quadrado dividido por 4k, que multiplica 3m mais 2m. E aquilo te leva à letra A. Dá uma olhada, ó. Olha a letra A aqui, ó. 2m mais 3m, mg quadrado, ó, dividido por 4k, que é exatamente isso. Ó. Vou deixar as duas lado a lado, para você perceber que é a mesma coisa. Ó. Vamos levar lá, ó. Vamos levar lá. A gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Ó, dá uma olhada aí, é a mesma coisa. Porque aqui ficou ó, mg2 está aqui, 4k dividido e multiplicado por 2m mais 3m, tá? Realmente é a letra A, tá? Questão bacana, né, gente? É isso aí. Eu aguardo vocês nas próximas questões. Valeu, gente!